Jesus com 12 anos, então chegando, pois, e visto Jesus na porta do templo, sentado, ensinando. Quem que ele estava ensinando? Eram os da sinagoga, era quem tinha Bíblia. Ou seja, como que uma criança de 12 anos está ensinando quem estudou 30, 40, 50 anos aqui de carreira bíblica, de Torá e por aí vai? Porque ele era a sabedoria estava nele. Como pegaram agora dizendo assim, você leu a Bíblia? Já li algumas vezes. Você leu a Bíblia toda? Não li, porque as poucas vezes que eu li a Bíblia já me dá respaldo de pregar a Bíblia. Porque a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. As pessoas hoje criaram-se de formas, de tabus, de barreiras, de muralhas, para as pessoas estar podendo no altar. Se você tiver uma estatura, você pode estar no altar. Se você tiver formações teológicas, que eu não sou contra, tem que ter, e por isso que eu estudo, você pode... Eu quero reagir ao vídeo desse rapaz, ou melhor, essa criança, isso não é um ataque, mas uma melhor explicação do argumento que ele está trazendo aí para poder pregar cedo a palavra de Deus e usar o texto de Lucas capítulo 2, versículo 46, quando Jesus ali discutia, dialogava com os doutores da lei sobre a lei, usando esse texto para justificar precocemente de sair pregando a palavra de Deus, excluindo a direção que o próprio apóstolo Paulo nos fala sobre aqueles que são neófitos e sobre o processo para aqueles que, por exemplo, almejam o episcopado. Então eu quero trazer um melhor entendimento sobre isso. Vamos lá. Em Lucas capítulo 2, do versículo 46 e 47, diz o seguinte: 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, e ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram e ficaram maravilhados. Então o texto mostra que Jesus ele estava o quê? Dialogando com os mestres da lei, ouvindo eles e fazendo perguntas, não pregando. Os doutores da lei ficaram admirados com a sua sabedoria, mas não há indicação de que ele estivesse ensinando ou como faria mais tarde, já como adulto. Então Jesus só veio iniciar o seu ministério aos 30 anos, porque para a tradição e a lei judaica, era só a partir dessa idade que você era reconhecido como um homem e que envolvia ali a sabedoria e basicamente a maturidade, além que para se tornar mestre ou sacerdote, ser reconhecido, deveria ter no mínimo essa idade. Então, nesse tempo, Jesus passou por um tempo de maturidade e preparação. Embora ele sendo Deus, mas sendo homem, ele respeitou esse processo. Ao mesmo tempo que João Batista precisava preparar o caminho para ele, e havia o tempo perfeito de Deus para que tudo viesse se concretizar. Então, esse texto não nos dá base para justificar alguém que queira viver o ministério da pregação de forma muito precoce, porque o fato ali de Jesus não era uma pregação, mas sim um diálogo com os doutores da lei. E, na verdade, ninguém criou uma barreira para alguém que entende que tem um chamado, mas que essa pessoa ela precisa passar por um processo e a gente segue o direcionamento do próprio apóstolo Paulo em relação a isso. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 6, diz o seguinte: que o bispo não seja recém-convertido, para que não acontecer que fique cheio de orgulho e que incorra na condenação do diabo. E essa é a própria direção do apóstolo Paulo, alertando que aquele que é novo na fé, recém-convertido, neófito, ele não venha ser líder, para que não haja risco de ter orgulho em seu coração, ou falta de experiência ou maturidade, ou risco de cair na mesma condenação do diabo, porque o diabo ele se ensoberbeceu, o orgulho e a vaidade de querer se colocar como o próprio Deus. Então o apóstolo Paulo alerta que a liderança ela exige um tempo de crescimento espiritual para este. E é preciso humildade para servir primeiro e não buscar posição ou status. A igreja deve ter paciência e discernimento ao levantar os seus líderes, para que, em vez de ser uma bênção para a igreja, ele traga um mau testemunho e a vida dessa pessoa possa influenciar outras pessoas ao erro, por exemplo. Então, quando a Bíblia fala para ter esse cuidado, para que o orgulho não tome essa pessoa,
é o fato que quando essa pessoa for confrontada, ela talvez não tenha a humildade de escutar ou até de aceitar que esteja equivocado naquilo que fala. Então, quando a Bíblia diz ide pregai o evangelho a toda criatura, não é ide pregai só no púlpito da igreja. É você pregar nas ruas, pregar nas escolas, pregar nos metrôs, por exemplo, a qualquer pessoa. Ninguém possibilita ninguém de pregar o evangelho. Só que quando se difere a uma igreja, a um púlpito, exige-se uma responsabilidade maior daqueles que pregam o evangelho, que deve levar maturidade à igreja. Agora, quando alguém sobe ao púlpito que não tem maturidade e vai pregar à igreja, essa pessoa pode pregar imaturidade à igreja e pode levar inverdade se essa pessoa não tivesse aprofundado de forma correta nas escrituras. Então, é importante você ler as escrituras por completo, é importante você fazer um curso de teologia para que você venha pregar fielmente a palavra, para que você dê um bom testemunho e que você seja exemplo aí para outras pessoas. Então, assim, gente, pregar a palavra de Deus não é brincadeira. Você precisa ter conhecimento e pregar aquilo que está fielmente na palavra de Deus. Não se mover a uma super espiritualidade, a revelação, a demonstrar que está sendo usado e deixar meio de lado a centralidade das escrituras. O apóstolo Paulo confrontava na cidade de Corinto a falta da centralidade de Cristo nas pregações. A pregação do evangelho não é sobre mim, não é sobre os dons que Deus me deu, ou que eu tenho que demonstrar que eu sou espiritual, e a palavra fala que devemos ter cuidado com aqueles que demonstram demais uma super espiritualidade, porque isso não procede de Deus. A gente tem que ser fiel à revelação das profecias das escrituras, à centralidade da exposição do texto na pregação do evangelho. Não estou negando aqui os dons, acredito, sou continuista, creio na continuação dos dons, só que os dons, não existe um botãozinho toda hora que a gente sai aí falando que Deus falou isso ou falou aquilo. Deus usa em momentos específicos e em situações específicas, e a gente deve ter a humildade e o temor de chegar nessas pessoas de canto, conversar, explicar, olha, senti isso de Deus, estou falando para você, vamos orar para ver se realmente é de Deus, porque se for de Deus, Deus vai confirmar. Não sair atirando um monte de revelação, que no fim isso pode levar problema para as pessoas. Muitas pessoas se movem a uma super espiritualidade, a Deus falar, só que muitas vezes não é Deus. E como não foi Deus, essa pessoa vai criar uma expectativa de algo que Deus não falou, não vai acontecer e vai colocar a culpa em Deus, e essa vida vai se distanciar do evangelho e ela vai para um caminho de perdição, de condenação. E é muito sério, porque o foco do evangelho, meus irmãos, é que as vidas vão ser alcançadas e salvas em Cristo Jesus. Quem crê nele está salvo, quem não crê já está condenado. E é muito sério isso. Profeta para o Novo Testamento, e eu acredito, porque em Atos 11 o profeta Agabo profetizou fome ali e outros profetas, não é como os profetas do Antigo Testamento. As leis e os profetas duraram até João, que é a revelação do cânon bíblico, que é as Escrituras. Para o Novo Testamento, a finalidade do profeta está muito mais voltada ao dom de mestre, ao ministério de mestre, que é pregar a revelação da palavra. Dom não qualifica uma pessoa profeta. Profeta é um exercício, é um chamado dos 5 ministérios. E isso envolve pregar, exortar, chamar o arrependimento, a um conserto de vida e se voltar para os caminhos de Deus. O profeta de Deus, ele vai corrigir uma pessoa do seu caminho mau a se direcionar ao caminho do Senhor. E não ficar revelando bênção, carro, casa, qualquer outra coisa. Porque isso não procede de Deus. Não quer dizer que Deus não possa abençoar ou até usar uma pessoa para explicar, olha, Deus vai fazer isso para você. Até pode. Mas a finalidade maior do profeta não é ser profeta da bênção. É convencer as pessoas do seu mau caminho e se voltar para o caminho do Senhor e buscar uma vida de santidade. Então, é uma responsabilidade muito grande você pregar o evangelho e falar verdadeiramente aquilo que Deus mandou falar perante as Escrituras.